Bom dia a todos, meus filhinhos, graças a Deus, que a paz do nosso Senhor exceda todo entendimento. Quero trazer uma revelação de Deus contida nas Santas Escrituras e deixar bem claro dúvida de muitas pessoas concernente à cura divina, o milagre no corpo, a saúde do corpo físico. Então quero falar um pouquinho sobre isso hoje dentro da palavra de Deus. Você deve acreditar em mim ou na Bíblia Sagrada. Se eu estiver baseado na Bíblia Sagrada, você pode acreditar no que eu digo. Mas o que eu vou lhe mostrar está na Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Os irmãos que não pegar o vídeo desde o início, depois veja o vídeo novamente, porque há muita gente sofrendo, achando o que eu vou explicar aqui hoje, achando que por agir de uma forma tem direito e Deus é obrigado a fazer um milagre. Vamos ler na Bíblia Sagrada? Mas antes eu quero dizer a você que santidade e fé, duas coisas que trabalham para o benefício de uma vida com Deus. Uma trabalha em prol da salvação e outra trabalha em prol de receber a cura de Deus, a bênção no corpo. Na realidade, as duas são gêmeos, né? É impossível você crer e você andar com Cristo Jesus para a salvação sem ter fé em seu coração. Mas a Bíblia nos diz uma coisa interessante. A Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então entenda bem uma coisa, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Sem a santificação, você não pode entrar no reino de Deus. A santificação no corpo, separação deste mundo, corpo, alma e espírito, a santificação, principalmente no corpo também, porque o espírito já quer as coisas de Deus. A alma quer as coisas na carne. Então, a santificação no corpo vai fazer o espírito ficar mais forte, a carne ficar fraca, automaticamente. O corpo fraco do pecado, o pecado fraco no corpo, espírito forte. Carne vencida, alma fraca. Então, nós temos que pedir ao Senhor que nosso espírito esteja mais forte, a nossa alma se enfraquece. E o que faz enfraquecer a alma? É quando nós lutamos contra o pecado, principalmente no corpo, que distancia nós de Deus. A alma ela perde a força, porque a alma ela trabalha nos desejos carnais. E o espírito? O espírito ele tem mais força, ele trabalha mais ainda quando nós vencemos a carne. Mas quando nós damos legalidade à carne, a alma prevalece com seus desejos mundanos. É o que acontece com muitos cristãos hoje. Mas não confunda uma coisa, meus irmãos. Há muitas pessoas que dizem assim: não, eu vou ficar na santificação porque Deus vai me curar. Isso é uma barganha. Você não deve fazer isso. Você deve dizer assim: eu vou permanecer na santa doutrina porque eu quero ser salvo. Olha o que a Bíblia diz, não é isso não. Isso aqui não é ensino de conhecimento humano, isso aqui é Bíblia. Se eu não estiver na Bíblia, você pode me repreender. Olha o que está na Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. A santificação te leva ao céu. Tem muita gente que
estão santificando o corpo. Tem muitas irmãs e irmãos que têm santificação no corpo. Tem muita gente que tem santificação no corpo. E você deve fazer isso. Porque a santificação, diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá a Deus, a santificação vai levar você para o céu. Mas a santificação, na Bíblia, nós não achamos exemplo da santificação para você ser curado. Curado, meus irmãos. Receber um milagre é uma questão de fé. Se você que é homem de Deus, mulher de Deus, você for obediente à palavra de Deus, é claro que isso vai atrair muitos milagres na sua vida. Vamos ler uma passagem da Bíblia para você entender o que eu estou dizendo? Vamos lá. Não barganhe com Deus, irmãos. Eu conheço muita gente que tem santificação no corpo, que estão doentes, que estão à beira da morte, estão fazendo a obra com muita dificuldade. Santificação não significa que Deus seja obrigado a curar você. Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para você não ficar só nas minhas palavras assim. De repente você vai achar que o bispo está ensinando você heresia, né? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 12. Olha só o que que Pedro diz ao homem na Porta Formosa. Quando Pedro entrou, viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhais para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Paulo falou para os homens israelitas que estavam ali, por que vocês estão olhando, Pedro disse, por que vocês estão olhando para mim como se pelo meu poder ou pela minha santidade esse homem foi curado? Olha só o que Pedro diz lá embaixo. Verso 16. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Pedro está dizendo que pela fé em Cristo Jesus, aquele homem foi fortalecido, não pela santidade que Pedro tinha. Tem muitas pessoas barganhando, tem pessoas, meus irmãos, que até trocou a roupa, mas não se converteu de verdade de coração, dizendo assim, eu vou trocar a roupa, Jesus vai me ver assim como uma pessoa santa e vou ser curado. Não barganha com Deus. Santificação é para quem realmente se converteu em seu coração para ser salvo. Cura divina é outra coisa. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Verso 12 novamente. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, verso 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Deixa eu falar uma coisa a você. Você nunca verá eu me gloriando por uma cura, por um milagre. Você nunca verá. Pedro também não se gloriou pelas curas, pelos milagres. Ele, na realidade, até diz aqui mais profundo. Mesmo quando ele disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho isso eu lhe dou. O que Pedro deu àquele homem? Permitiu que aquele homem manifestasse a fé no nome de Jesus. Tanto que Pedro relata lá embaixo, no verso 16. Verso 16. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Aí Pedro continua dizendo, olha que maravilha, irmãos. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Quando Pedro disse a esse homem, em o nome de Jesus, levanta e anda, aquele homem acreditou no nome que Pedro disse, e ele foi curado por conta disso. Pela fé,
no nome de Jesus. Não se esqueçam, meus irmãos. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus, mas não barganha com Deus. Tem muitas pessoas que estão trocando as suas roupas, achando que Deus vai curar você por conta disso. Você deve trocar suas roupas mundanas, você deve trocar suas vestes mundanas, seu jeito mundano para ser salvo. Cura divina é outra coisa. Milagres é outra coisa. Ele vem pelo nome de Jesus. Quando uma pessoa católica, espírita, macumbeira ou não cristão ateu entra na igreja, como você vê, e elas são curadas, foi por causa de quê? Pela santidade que elas têm? Ou pela santidade que eu tenho? Pedro diz que não. Pedro está dizendo que não é pela santidade que eu tenho que um espírito, um católico vai ser curado. Você acredita na Bíblia ou acredita no homem? Acredita na Bíblia ou acredita no homem? Pedro está dizendo que não foi por causa da santidade dele que esse homem foi curado. Mas foi por causa de quê então, bispo? Vamos ler novamente, verso 16. Pela fé no nome de Jesus. Este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Aí Pedro continuou dizendo, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Às vezes nós queremos ajudar a Deus para receber um milagre. Não faça isso. Isso é um erro. E outra coisa que Pedro nos ensina, gloriosamente, que muitas pessoas, por acharem que são especiais, estão deixando a desejar. Vamos ler de novo o que Pedro disse. Você crê na Bíblia ou crê no homem? Você segue a Bíblia ou você me segue? Se eu estiver dentro da Bíblia, você pode me seguir. Mas é importante você examinar a Bíblia, para que você veja que os meus passos são compatíveis com a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz. Primeiro, vamos ler o verso 6 do capítulo 3, no mesmo capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6. Ao você ouvir atentamente esse vídeo, você pode ser curado. Porque você está entendendo agora que não é pelas suas obras que você é curada. Não é pelas suas obras que você é curado. Não é pela santificação que você tem no corpo que você é curado. É pela fé no nome de Jesus. A santificação é para nós sermos salvos. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Salvação, santificação, milagre, cura divina é pela fé. É por isso que você encontra macumbeiro, espírita, dentro da igreja, recebendo uma cura, recebendo um milagre. Eles não são santificados. A fé no nome de Jesus faz com que essas pessoas sejam curadas. E outra coisa interessante, vamos ler primeiro aqui o verso 6. Olha só o que Pedro diz no verso 6 do capítulo 3. Disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus. Espera aí, o que Pedro tinha? O que Pedro tinha, meus irmãos? Quem sabe me responder? O que Pedro tinha? Eu vou lhe mostrar o que Pedro tinha. Leia comigo, verso 12. Olha o que Pedro tinha. Quando Pedro viu isto, disse aos homens. Viu o quê? As pessoas começaram a exaltar. Olha o que Pedro disse. Verso 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, homem israelita, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós,
como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem. O que Pedro tinha? Jesus na sua vida. E quando Pedro falou, verso 6, disse-lhe Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em o nome de Jesus. O poder de Jesus e na confiança que Pedro tem em Jesus, tinha e tem ainda até hoje, aquele homem alcançou aquela mesma fé naquele nome que Pedro disse, porque Pedro primeiro se desfez de si mesmo. Pedro primeiro, meus irmãos, ele se desfez da sua capacidade, da sua santidade, do seu eu. Primeiro Pedro, sim, eu não tenho nada. Em outras palavras, eu não tenho nada. Não tenho prata, não tenho ouro. Era o que aquele homem mais precisava naquele momento. Foi o que fez aquele Pedro entender que era a melhor forma de mostrar para aquele homem que Pedro era simplesmente um servo, que maior é Jesus. Porque o homem precisava de pão e dinheiro para comprar as coisas. Se fosse outra coisa, Pedro ia falar outra coisa, mas a necessidade daquele homem era dinheiro, porque ele ficava ali pedindo as esmolas. Então Pedro já se desfez de si mesmo para que Cristo aparecesse. Aí Pedro disse, eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que tem, Senhor lhe dou? O que Pedro tinha? Jesus na sua vida. Confiança em Jesus. Jesus, assim dentro dele. Aí quando Pedro falou assim, em nome de Jesus, eu creio que aquele homem, quando ouviu Pedro falar, em nome de Jesus, a mesma fé se manifestou naquele homem. Que nome é esse? Jesus acreditou. Aí Pedro disse, então levanta e anda. Levanta e anda. Esses tempos atrás eu estava orando com uma pessoa, eu perguntei à pessoa assim, você conhece o bispo? A pessoa disse, eu conheço pelo canal, a pessoa veio aqui na nossa igreja. Eu conheço o senhor pelo canal, creio muito no Deus que você serve. Aí eu disse a essa irmãzinha assim, eu creio em Jesus na minha vida. Você crê em Jesus? Ela disse, eu creio. Então você está livre. Ela me tem como um homem de Deus. E ela acreditou que eu ensinei a ela que eu creio em Cristo Jesus. E ela disse, eu também creio também. Eu falei, então seja livre. E até hoje ela está livre. Você está entendendo uma coisa? Não barganha com Deus. Tem muitas mulheres e homens decepcionados. Muitos que até voltaram para trás dizendo assim, eu me santifiquei. Poxa, eu me santifiquei, a luta aumentou. Para mim não dá mais não. Me santifiquei no corpo, Deus nem me viu. Não faz barganha. Você se santifica para ser salvo. Seguir a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá Deus. Santificação é para ser salvo, não é para ser curado. Para ser curado, é isto aqui, ó. Verso 16, pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido, pois a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A perfeita saúde que esse homem recebeu, não vem da santidade de Pedro, verso 12. Não vem pela capacidade de Pedro, verso 12. Você nunca me verá me gloriando por alguma coisa que Deus fez através da minha vida. Porque eu creio em Jesus, que ele cresça e nós diminua. Quando você entende isso, você não corre o risco de lá na frente cair e voltar para trás. Porque você percebe que tudo que aconteceu na sua vida foi porque você confia e você crê no nome de Jesus. Pela fé que vem do nome dele para a nossa vida. Tem muitas pessoas que começaram bem, irmãos, que hoje estão desviados.
Quantos irmãos que nós conhecemos que expulsavam os demônios, que orava os oprimidos, as pessoas eram curadas. Quantos irmãos que nós conhecemos a Deus Amor, que hoje estão nas igrejas mundanas, que estão pregando tudo ao contrário daquilo que aprendeu. Que muitos estão desviados. Só aqui na minha cidade eu posso, irmãos, eu acho que não dá nem para contar assim, ó, de quanto crentes da Deus Amor que estão desviados hoje. Sabe por quê? Porque eles acharam que por santificar o corpo, Deus era obrigado a ouvir as suas orações, era obrigado a curar as suas doenças, era obrigado a resolver os seus problemas. Não. A Bíblia diz que não. Em quem você acredita? Na Bíblia ou no bispo? Pode falar quem quiser de mim, mas eu ensino os irmãos os que estão aqui. Você nunca me verá usar um versículo para me gloriar. Porque eu nada tenho nesta terra. Mas eu tenho uma fé no nome de Jesus e por isso eu obedeço a Ele. Eu creio nele. Quando eu me santifico no corpo, é porque eu quero ser salvo. Quando eu me santifico no meu espírito, quando eu jejuo, oro, é porque eu quero ser salvo. Agora, quando eu quero um milagre de cura divina, eu não posso barganhar com Deus dizendo, Senhor, eu preciso ser curado porque, olha, estou santificado. Isso é barganha. Senhor, eu sou merecedor. Irmãos, eu já vi pessoas falando comigo, bispo, eu vivo a santa doutrina. Irmãos, ô bispo, eu vivo a verdade. Eu me aparto desse povo mundano e eu estou doente. Parece que as coisas não acontecem na minha vida. É porque você está barganhando. Milagres. Vem. Versículo 16. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem verdes e conheceis foi fortalecido, foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este homem na presença de todos nós esta perfeita saúde. Quer contrariar o bispo agora? Se a Bíblia estiver errada, você pode me contrariar. Se a Bíblia estiver errada, você pode me contrariar. Nunca, meus irmãos, você verá o bispo se gloriando por um milagre, por alguma coisa que aconteceu na vida de alguém quando nós oramos, impondo as mãos. Ficar feliz a gente fica. Gravar um testemunho, isso é normal. Gravar um testemunho, que a gente está feliz com a bênção que a pessoa alcançou. Mas entenda, é por isso que muitas pessoas que começaram bem se perderam. Cuidado. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu não sirvo a Deus agora. Eu caminho com Jesus há uns bons anos. E nós estamos permanecendo. De casado, tem 23 anos. Tem 40 anos. Fiquei 2 anos desviado. Tem quase 40 anos servindo a Jesus, caminhando com Jesus. Santificação meu, da minha esposa, da vida dos irmãos da igreja. Eu explico a eles, santificação é para ser salvo. Não barganhe com Deus. O que mais nós temos por aí são pessoas decepcionadas. Eu troquei a calça pela saia, e Jesus nem me observou. Eu tirei os brincos, Jesus não me curou. Eu tampei os peitos, Jesus não me curou. Isso é barganha, minha irmã. Você deve tirar os brincos, você deve tampar os peitos, você deve trocar as calças pelas saias, comportada, para ser salva. E não para ser curada. Verso 12. Quando Pedro viu, vamos ver. O Pedro viu os israelitas falarem o quê? Vamos ver, vamos ler. Vamos ler. Verso 7, tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram.
Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Os israelitas ficaram assombrados, como se de Pedro viesse alguma coisa. Como se de Pedro viesse o milagre. Como se de Pedro viesse alguma coisa. Verso 10. Reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe aconteceram. Verso 12. Quando Pedro percebe que o povo está assombrado, espantado, olha o que Pedro diz, verso 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelita, por que vós maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Quem ler, entende. Aí o homem pergunta para Filipe: como eu posso entender se não há quem? Eu estou ensinando a você. Guarde a sua santificação para você ser salvo. Tem muita gente, meus irmãos, que consegue mudar de roupa, mas não consegue alcançar uma fé no nome de Jesus. Tem muita gente que até alcança a mudar de roupa, a tirar os brincos, a tirar tudo isso. Isso é importantíssimo para você ser salvo. Mas a fé não consegue. Não consegue. Não consegue ser curado. Ou orar por alguém para essa pessoa ser curada. Não confunda a fé com santificação. Segui a paz com todos. Sem a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Sem santificação e sem paz com todos, não haverá salvação. Agora, a santidade não curou aquele homem. Porque quem sabe ele nem uma vida com Jesus ele tinha. Ele creu no nome de Jesus. Verso 12, para nós terminarmos. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homem israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Pedro fez uma pergunta ao povo, o povo israelita que estava ali. Por que vocês estão espantados? Por que vocês estão assombrados? Vocês acreditam que, vocês acham que é pelo nosso poder ou pela nossa santidade que nós temos com Deus que esse homem foi curado? Aí Pedro disse: não, não foi pelo nosso poder e nem pela nossa santidade. Foi por quê? Verso 16. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este homem
a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. A saúde que o homem recebeu não foi pelo poder de Pedro e nem pela santidade que Pedro tinha. Foi pela fé que ele teve quando Pedro anunciou o nome de Jesus com tanta autoridade. Por quê? Porque quem tem autoridade, quem tem confiança em Cristo Jesus, quando vai falar o nome dele, só de falar, tudo aquilo que o homem tem de comunhão vai sair para fora no nome de Jesus. Muito forte isso. Aí eu te pergunto, você prefere confiar no bispo ou confiar na Bíblia Sagrada? Não faça barganha com Deus. Se você guarda a santidade no corpo, e você deve guardar, glorifica a Deus, porque Deus está te mantendo no caminho da salvação. Agora, o fato de você trocar suas vestes, Deus não é obrigado a curar você. Se você tiver fé no nome de Cristo, você vai ser curado. Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim, bispo, larguei o mundanismo, Jesus não me vê. Larguei a calça, Jesus não me vê. Larguei os brincos, continuo doente. Saí da igreja mundana, continuo doente. Falta confiar no nome do Filho de Deus. A fé no nome de Jesus, diz Paulo, diz Pedro, que fez aquele homem ter perfeita saúde. Pronto. Glória a Deus. Você pode lutar contra mim, mas contra a Bíblia você não pode. Quantas pessoas católicas que Davi Miranda orou e as pessoas foram curadas? Quantas pessoas espíritas que Davi Miranda orou no nome de Jesus e essas pessoas foram curadas? Um abraço para São Joaquim de Bicas, né? Um abraço aí. Quantas pessoas Davi Miranda orou, macumbeiros, e foram curados? Porque as orações de Davi Miranda, todas elas, eram feitas em nome de Jesus. E a fé que ele tinha em Cristo Jesus fez sair para fora. E quando ele gritava o nome de Jesus, as pessoas que ouviam, aquela multidão acreditava nesse nome e a pessoa era curada. Porque hoje o que mais tem hoje, esses dias eu estava vendo um vídeo de uns apóstolos na África dizendo, eu vou curar você. Fulano tocou num apóstolo e o apóstolo curou. Oh, irmãos, então não é o Espírito de Deus que está curando. Esses apóstolos que estão saindo hoje, falaram, eu vou curar você. Vem aqui que eu vou curar você. Não é o Espírito de Deus que está curando. Porque o apóstolo em que Cristo colocou sobre ele a autoridade da igreja em Jerusalém, o nosso primeiro líder, ou melhor, o segundo, né? Porque o primeiro líder foi Jesus. E o segundo foi Pedro. Pedro foi pastor da igreja em Jerusalém. Era Pedro que comandava as coisas em Jerusalém. E nós estamos vendo o nosso pai na fé, o nosso líder da igreja terrena, da mesma igreja de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 2, no verso 42, o nosso pai que nos ensinou, o nosso pai na fé, que ensinou que a igreja de Atos dos Apóstolos conseguiu fazer a igreja viver na comunhão, no partir do pão, nas orações, este mesmo homem que ensinou a igreja a viver no partir do pão, na comunhão, na oração, ele nos ensina que não foi por causa do poder dele, nem a santidade que ele tem, que fez aquela pessoa receber perfeita saúde. Mas foi o quê? Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você deve acreditar em mim ou na Bíblia Sagrada? Porque se eu induzir você
a me colocar numa posição de Deus, isso é heresia. Isso sim é heresia. Se eu, no psicológico, induzo você a me colocar numa posição de um maior, isso sim é heresia. Davi Miranda não ensinava as pessoas a ser assim. As pessoas o reverenciavam dessa forma, mas ele não se intitulava isso. Mesmo não sendo membro da Deus e Amor, eu aprendi muito com aquele homem. Uma certa vez eu cheguei em Minas Gerais, e são uns 8 anos atrás, fui fazer uma viagem missionária. E eu fiquei hospedado na casa de uma irmã da Deus e Amor, mãe de um amigo meu. Nós éramos da Assembleia, e ele também era da Assembleia, e nós fomos, eu não lembro se eu era da Assembleia, não estou lembrado agora, mas ele era, e ele foi, e eu fui com ele, e nós fomos pregar algumas igrejas lá, e foram muito milagres. Nós dormimos na casa dessa irmã. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, eu olhei na porta dela assim, eu fiquei espantado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tinha voto colado de cima até embaixo. Tinha voto da Igreja Deus Amor colado na porta todinha. Eu falei assim, meu Deus, mas que mistério é esse? Quando eu entrei para dentro, não falei nada com ela, não por respeito, porque nós devemos respeitar as pessoas. Mesmo sendo homem de Deus, irmão, nós devemos saber nosso limite. Tem que ter respeito pelas pessoas. Nem todo mundo vai para o inferno e nem todo mundo vai para o céu, mas tem que ter respeito pelas pessoas. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, os olhos dela brilhavam quando falava no Davi Miranda. Aí eu te pergunto, eu disse até para o filho dela, eu tenho profunda verdade, certeza em meu coração, que Davi Miranda não ensinou essa irmã a idolatrar ele assim desse jeito. De colar um monte de foto dele na porta, colar um monte de voto na porta e ficar fazendo assim, Davi Miranda. Davi Miranda não ensinou isso não, irmãos. E eu disse para ela, senhora, eu amo muito o missionário Davi Miranda. Mas é importante, senhora, perceber o limite da nossa atitude. E o que está acontecendo com a senhora é desproporcional daquilo que o seu próprio líder te ensina. Davi Miranda não te ensinou você botar um monte de voto na porta. Davi Miranda não te ensinou você a dobrar o joelho e ficar falando o nome dele com a mão assim, senhora. Então, senhora, você está contrariando a própria orientação do seu líder. Porque o seu líder não te ensinou você a idolatrar ele desse jeito assim. E ela ficou me olhando e falei, senhora, eu estou falando no espírito, eu acompanho o missionário Davi Miranda. Eu falando para ela, né? É impossível. Davi Miranda não ensinou você a ser assim desse jeito. Cuidado, irmãos. Tenha cuidado. A irmã está falando de William Bryan aqui. William Bryan não ensinou os irmãos a idolatrar essa igreja Tabernáculo da Fé. Hoje idolatra o William Bryan sem ele ensinar essa idolatria. Então, meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. Que ele cresça e eu diminua. Mas não é por causa da minha santidade que você vai ser curado. Eu lhe provo na Bíblia, eu acabei de ler agora. Não é pelo meu poder que você vai ser curado. Não é pela sua santidade que você pode obrigar a Deus a curar você. Quantas pessoas boas, pessoas de Deus, meus irmãos. Você acha que Timóteo vivia uma santidade com Deus? Hã? Você acredita que Timóteo vivia uma santidade com Deus? Quem acredita, diga amém aí. Timóteo era um homem de Deus? Vivia uma vida de santidade com Deus? Diga para mim. Você acredita que Timóteo tinha uma vida de santidade com Deus? Hã? Tinha ou não, irmãos? Hã?
O mesmo Timóteo que tinha uma vida de santidade com Deus, era o mesmo que recebeu de Paulo uma orientação dizendo assim: Timóteo, beba um pouquinho de vinho, puro da uva, não é esse vinho que tem de hoje, não. Por causa das tuas fortes dores no estômago. Timóteo tinha uma vida de santidade, mas tinha uma enfermidade no estômago. E diferente de muitas pessoas, Timóteo entendeu que não era. Que Jesus faça o que ele quer, irmãos. Eu conheço pessoas. Olha só que coisa interessante. Olha só. Eu conheço pessoas que impõem as mãos sobre alguém, essa pessoa é curada. Eu conheço pessoas que só de orar à distância, no nome de Jesus, a pessoa é curada. Mas tem uma doença, mas tem um espinho na carne. E são pessoas que guardam a santidade. Não coloque Deus na parede. A partir de hoje, minha irmãzinha, meu irmãozinho, você que guarda a santidade e que está doente, que precisa de milagre, ore direito. Esta palavra é para mim também. Porque às vezes eu preciso de um milagre, talvez não seja uma cura divina, ou seja um outro milagre. E muitas das vezes, você lembra, não cortando esse assunto, você lembra daquele homem que chegou para Jesus? Aquele homem chegou para Jesus porque tinha um filho doente e ele disse assim para Jesus, assim, Jesus, eu levei meus filhos aos seus apóstolos, eles não puderam fazer nada. Você conhece essa passagem? Aí depois ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, se o Senhor, se tu podes curar o meu filho, se tu podes, olha a pergunta que ele fez para Jesus, se tu podes curar o meu filho, o que Jesus disse para aquele homem? Olha o que Jesus disse para aquele homem. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. O que aquele pai disse? Senhor, ajuda a minha fé. Sabe por que muitas vezes eu não sou curado? Sabe por que muitas vezes que até pessoas que guardam a santa doutrina não conseguem alcançar o milagre? Por que não orar a Jesus pedindo Ele para ajudar a nossa fé? Senhor, ajude a minha fé. Ajude a minha fé, Senhor. Isso não é pecado, irmãos. Eu tenho situações na minha vida que preciso de milagre. Mas eu vou confrontar a Deus só porque eu estou na santidade? Que Ele seja obrigado a fazer as coisas para mim só porque eu estou na santidade? Não, irmãos, eu estou na santidade porque eu quero o céu. A Bíblia diz, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, sem paz com seus irmãos, ninguém pode ver a Deus. Quando eu digo paz, eu não estou dizendo união. União é uma coisa, paz com todos, irmãos. União, andar junto é uma coisa. Ter paz com seu irmão é diferente. Você não é obrigado a andar com aquele que está se veredando pelo caminho errado. Mas você é obrigado a ter paz com aquela pessoa. Você está entendendo? Se você for curado, minha irmãzinha, glória a Deus. Se você não for curado, mantenha a sua fé e guarda a santa doutrina, para que você seja salvo. Mas se você não foi curado, meu irmão ou minha irmã, ou se você precisa de um outro milagre, que você está vendo que mesmo você guardando a santa doutrina, se desviando do mal, esses milagres não acontecem, está na hora de você orar, pedindo a Jesus, dizendo assim, Senhor, fala como aquele pai falou para Jesus, fala, Jesus, ajuda a minha fé. Está na hora de você orar, pedindo a Deus, para que Ele trabalhe a sua fé, a fé em seu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 12, para terminarmos.
capítulo 3 de Atos, verso 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disso? O povo estava, oh, oh, que milagre, oh, que maravilha. Aí Pedro disse: por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se pelo nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar esse homem? Por que vocês estão, como se pela minha santidade, pelo meu poder eu curei esse homem? Aí Pedro diz: não, não é isso. Vocês estão enganados. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês estão errados. A perfeita saúde que esse homem obteve foi pela fé no nome de Jesus. Não tem nada a ver com o meu poder e nem pela minha santidade. Muito forte, né? Forte ou não é? Estou ensinando você errado? Estou ensinando heresia? Ou eu estou em sã consciência ensinando você como deve? Ou não como eu quero? Para produzir em mim um título de bispo ou melhor? Não é isso, irmãos. E se você não gostou do que eu te ensinei na Bíblia, se você acha que eu estou contrariando os seus aprendizados, se retire do canal, fique à vontade. Porque pior é aquele que está vendo o que está escrito, mas não quer aceitar. Este é o religioso. O religioso sabe que está ali, mas não quer aceitar aquilo, porque foi ensinado de outra forma. Cuidado, irmãos. Não devemos se tornar religiosos. Pedro já descartou essa adoração a ele. Não é por minha culpa, não, israelita. Eu não tenho poder, não é por causa do meu poder. E nem porque eu sou santo, não. É porque a fé veio pelo nome de Jesus e foi o que deu perfeita saúde a esse homem. Quem sabe alguém está doente e você tem muita obediência a Deus. Quem sabe eu estou falando com pessoas muito obedientes ao Senhor. Você guarda a palavra de Deus, guarda a santidade, você está no caminho certo. Se você guarda a santificação, se você guarda a palavra de Deus, você está no caminho certo. Não é errado. Tem que se santificar no corpo, alma e espírito, para conhecer a Deus. Mas não coloque Deus na parede, porque as suas obras parecem perfeitas. Isso é uma barganha. Deus não aceita barganha. Tem aquele hino que eu gosto muito, né? A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, para sempre. Amém. Oh, maravilha! Mas você que guarda a santa doutrina e que vê tanta dificuldade para receber o milagre, eu quero dizer para você que se você crer no nome de Jesus, se a sua fé se manifestar, por isso que Jesus diz: em meu nome expulsarão. Em meu nome farão maravilhas. Em meu nome expulsarão. Em meu nome curarão. Você está entendendo a dimensão? Não é pela minha, pela sua capacidade, nem pela santificação que nós temos que alguém é curado. Quando você se santifica, o nome de Jesus, o poder que há em Jesus, a vida dele, tudo fica dentro de você.
E quando você profetiza no nome dele, quando aquela pessoa, se a pessoa é surda, se a pessoa é surda, ela vai sentir o poder de Deus fluir do teu corpo. Se a pessoa ouve, ela vai sentir o poder de Deus sair na sua voz no nome de Jesus. É por isso que muitos surdos, mesmo não ouvindo alguém dizer em o nome de Jesus, é curado. Porque quem está proferindo tem a vida de Jesus dentro dele. E quando ele fala, o surdo que não ouve, o poder sai do corpo e entra no corpo do doente. Porque é a vida de Jesus que está ali, no corpo daquele homem. Era a vida de Jesus que estava em Pedro. Por isso que Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que tem, o que Pedro tinha? Pedro tinha Jesus na sua vida de maneira extraordinária. Se ele tinha Jesus, ele deu doente. E Jesus é a fonte de vida, e Jesus levantou aquele homem. E aquele homem ouvia. E Pedro foi categórico em dizer, em nome de Jesus, não de Pedro, nem de João, nem igreja de sinagoga, nem de Paulo, nem de Silas. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Irmão, tudo é Ele que faz. Tudo é Ele que faz. E quanto mais você entende isso, mais dificuldade terá o inimigo de derrubar você lá na frente. Porque como cristão, irmãos, como um bom soldado de Cristo, nós não podemos levar a obra de Deus levando, vamos batendo, vamos queimando demônio, vamos que vamos, vamos que vamos. Irmãos, tem que pensar, tem que analisar as coisas. Tem que analisar as coisas. Tem muita gente que está assim, né? Vamos que vamos, vai, sai demônio, sai da frente, vai. Quando Paulo fala sobre soldado, irmão, soldado, ele é obrigado a pensar. O soldado, ele não é um robô e nem pode ser. Um soldado, ele é obrigado a pensar em que, bispo? Naquilo que ele aprendeu enquanto estava lá dentro do quartel. O soldado fica dentro do quartel por um período e depois vai para o campo de batalha. Quando ele chega lá, ele é obrigado a botar em prática aquilo que ele aprendeu. Ele leu, que ele ouviu alguém falar, como foi instruído. É a mesma coisa como servo de Deus. Nós estamos aqui hoje, mas nós temos que examinar as nossas obras, porque amanhã é um novo combate. E o amanhã derrubou milhares e milhares de pessoas que você conhece, que você dizia assim, eu jamais imaginei que esta pessoa fosse se desviar. Deixa eu orar com você agora. Feche os teus olhos. Talvez você não está pronto para ser curado agora, porque a sua fé em Cristo Jesus ainda está pequena. Vamos orar agora. Quem sabe você está dizendo, bicho, eu estou doente para lá e para cá, eu não sei, Jesus sabe. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós não temos outro além de Ti. Acima do Senhor, somente o nosso Pai eterno, que por amar a nossa vida enviou o Seu Filho, Senhor, sobre a terra dos homens para nos ensinar o caminho. E quando o Senhor estava subindo ao céu, o Senhor disse, vai, eu vos envio. Jesus, foi o Senhor mesmo que disse, quando o Senhor estava subindo ao céu, o Senhor disse, eu vos envio, vai. Em meu nome expulsarão as enfermidades, as doenças, curarão os doentes. De graça receber, de graça dai. Ó Senhor, assim como Pedro disse, os apóstolos, para onde iremos, Jesus? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas quem sabe essa pessoa que está doente, Jesus, não consegue entender quem Tu és. Não consegue entender a vida que o Senhor tem. Não consegue entender a honra que o Pai deu no Seu nome.
conhecido nos céus e na terra, e nos quatro cantos do mundo e do universo. O Pai lhe deu este nome acima de todos os nomes. Não há homem maior do que o Senhor. E quem sabe, Senhor Jesus, essa pessoa ainda não entendeu a dimensão do que se manifesta quando cremos no nome do Senhor e na vida que jorra em ti. Mas agora essa pessoa está entendendo que precisa ter fé no teu nome, porque a fé do nome de Jesus, Senhor Jesus, fez aquele homem à beira da porta formosa, muitos anos, levantar, Senhor, e andar. Eu creio tanto no teu nome, no Senhor, que eu levanto as minhas mãos em direção a essa pessoa que está doente e eu digo, no nome de Jesus, ô Nazareno, seja livre agora. Se você crê no nome de Jesus, minha irmãzinha, receba o seu milagre. Esse câncer desapareça, essa maldição vai embora. Se você crê no nome de Jesus, você está livre dessa maldição. Porque o poder que há nele está entrando em você agora. A vida que vem nele está entrando em você. O poder que há nele está entrando em você. Então, em nome de Jesus, levante e anda. Sai dessa cama. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, toda doença sai desse corpo. Para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Não duvide, você está curada. Não precisa ficar desesperada. Você está curada, creia. Você não está na vida do Filho de Deus. Só Ele pode te dar alguma coisa. E o nosso primeiro pastor, depois de Jesus, nos ensinou isso. É só fé no nome de Jesus pode fazer milagre acontecer na sua vida. Não tenha medo. Não fique duvidoso em seu coração que o poder dele está entrando em você. Só confia e descansa no Filho de Deus. Seja livre em nome de Jesus. E que o poder de Deus entre no seu corpo. No poderoso nome de Jesus, você seja liberto. Receba o seu milagre, a sua bênção. A força que você precisa, o poder para caminhar e ir até o fim. Em nome de Jesus. Compartilhe com alguém esse vídeo. Eu tenho certeza que vai mudar o pensamento de muitas pessoas que estão negociando com Jesus e por isso não conseguem viver um milagre, uma bênção, um agir do Espírito. Pense nisso. Que ele cresça e nós diminua. Deus abençoe todos vocês.